Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, senador Theomário Mota, senhoras e senhores senadores, senadora Luísio Nunes Ferreira, exatamente há 8 anos, senhor presidente, apresentei a minha primeira proposição legislativa nesta Casa, a PEC número 31 de 2007, que institui o sistema parlamentar de governo no Brasil, o parlamentarismo. Ao fim da legislatura passada, em 2014, a matéria foi arquivada nos termos regimentais. A mensagem é absolutamente clara para mim e aceito com toda naturalidade de quem conhece e entende os fundamentos da democracia, a dinâmica da política e o funcionamento do poder legislativo. Porém, dentro destas mesmas regras, reapresentarei a proposta para que o tema permaneça sob análise desta Casa, sem nenhum prejuízo para futuros debates sobre este e outros temas conexos. O fato, senhor presidente, é que trago este assunto à tona apenas e tão somente para introduzir e dar fulcro ao tema que já entrou em nossa agenda prioritária nesta nova legislatura, a despeito de nunca ter saído, na prática, do debate parlamentar. Refiro-me à tão propalada, desejada e urgente reforma política, da qual muito se fala, mas pouco evolui, e para a qual nada se converge em consenso, motivo maior de sua eterna procrastinação. Contudo, a recente e inovadora iniciativa do presidente desta Casa, senador Renan Calheiros, de promover uma sessão temática de debate sobre reforma política neste plenário, já nos dá a certeza de que temos, sim, condições de avançar. Assim, começo a abordar a reforma partindo do pressuposto que devemos considerar como ponto de partida o sistema presidencialista de governo. Desta mesma tribuna, senhoras e senhores senadores, alertei em algumas oportunidades o que, na minha opinião, vem a ser o maior problema brasileiro da atualidade, incluindo o da arena política: o esfacelamento institucional. E aqui permitam-me recordar algumas de minhas palavras. Disse eu: o que se tem verificado ultimamente no Brasil é que a credibilidade dos poderes e de seus integrantes tem se mostrado inversamente proporcional à sua legitimidade. A diminuição da confiança dos cidadãos nas instituições do governo e a queda de credibilidade dos governantes provocam uma diminuição de sua capacidade para enfrentar os problemas dentro de um círculo vicioso que pode ser definido como a espiral da não governabilidade. A verdade é que vemos o crescimento de uma tendência autoritária de poderes e subpoderes do qual o Brasil custou a se livrar e que ameaça voltar e se transformar em uma aguda e irreversível crise institucional ou no esfacelamento de nossas instituições democráticas. Cumpre a nós, eleitos para o Parlamento por meio da livre manifestação dos eleitores, reabrir de vez os abusos e desequilíbrios institucionais para conseguir, com isso, reagir de pronto a esta grave crise e real ameaça à democracia brasileira. O papel do Parlamento é debater tecnicamente e mostrar politicamente a direção, o sentido e os caminhos da ação. Como a Casa das Leis e dos representantes da população, o Parlamento precisa apresentar soluções, diretrizes e alternativas de planejamento estratégico para o país, e principalmente para repensar o modelo do Estado brasileiro, sua estrutura, sua configuração, seu funcionamento. E assim concluí. Passou da hora de enfrentarmos de vez uma profunda, radical e definitiva reforma política. E se é para fazê-la, que a façamos com abrangência e organicidade, e não apenas baseada em pequenos tópicos de alteração do sistema eleitoral e partidário. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, se considerarmos a polarização e a radicalização das últimas eleições presidenciais, o acúmulo de escândalos recentes envolvendo partidos e agentes públicos, a crise de legitimidade das instituições e, por fim, as manifestações de rua que, desde 2013, vêm tentando reassumir o protagonismo das diretrizes políticas no Brasil, só nos resta empreender o esforço de tentar, com afinco,
responder e atender às expectativas da sociedade, a começar por concretizar a reforma política nos moldes, aspirações e objetivo dos demandados. Do contrário, corremos o risco de consolidarmos a impressão popular cada vez mais próxima do pensamento do filósofo reacionário Konstantin Podonotevsky, procurador do Santo Sínodo e chefe da Igreja Ortodoxa Russa no século XVIII, para quem, abro aspas, o parlamento é uma instituição a serviço da satisfação das ambições pessoais, da vaidade e dos interesses próprios de seus membros. A instituição do parlamento é, de fato, uma das maiores ilustrações da ilusão humana, disse ele. Assim, senhor presidente, não vejo outra alternativa se não enfrentarmos de frente a realidade e tentarmos de uma vez por todas reformar a política brasileira. Mas, como assevera o cientista político Otaciano Nogueira, o primeiro e mais eficiente resultado de qualquer reforma é que produza mudanças e transformações que justifiquem a sua adoção, modernizem velhas práticas, substituam arraigados e superados hábitos e proporcionem racionalidade e economia. Portanto, para conseguirmos aprovar a verdadeira reforma política que a população brasileira exige, almeja, precisamos, com efeito, construir pontes e, mais ainda, destruir muralhas. Ou seja, mais do que reformar, devemos reconstruir a política e suas instituições. Para tanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, alguns pressupostos básicos, porém fundamentais, precisam ser amealhados por nós, legisladores responsáveis por promover e viabilizar as mudanças necessárias, ou, em outras palavras, dar o rumo ao novo processo político desejado pela esmagadora maioria dos eleitores. Sem esses pressupostos, torna-se impossível qualquer chance de aprovação de uma reforma de verdade. Em primeiro lugar, precisamos entender e admitir que não há sistemas ou modelos perfeitos. Todos, sem exceção, possuem vantagens e desvantagens, ainda que em maior ou menor grau. Portanto, há de se buscar, ao máximo, o acordo possível para as alternativas que melhor se adaptem às virtudes e às características da política brasileira e, ao mesmo tempo, que reduzam ao máximo seus vícios, seus defeitos, suas impropriedades, todos já bem identificados pelo eleitor e pelos especialistas. Além disso, os diversos modelos tendem a favorecer determinadas situações em detrimento de outras. Cabe a nós definirmos que situações defendemos ou desejamos. Exemplo clássico refere-se ao modelo do voto. Enquanto o sistema majoritário, por tender à redução dos partidos, aumenta a governabilidade, mas diminui a representatividade, o sistema proporcional, que potencializa a quantidade de partidos, diminui a governabilidade, porém aumenta a representatividade. Resta definirmos nossa prioridade, de preferência encontrando um equilíbrio de resultado que atenda satisfatoriamente às duas circunstâncias. Em segundo lugar, qualquer que seja a proposta de reforma política, ela precisa ser orgânica, coesa, funcional e coerente, ou, em outras palavras, sistêmica. Sem essas características, corremos o risco de aprovar mudanças com institutos, princípios e instrumentos que não se coadunam ou se interliguem entre si, inviabilizando os seus próprios efeitos. Um exemplo é o financiamento público de campanha que requer o voto em lista, pois este é condicionante para o destino dos recursos diretamente aos partidos e não aos candidatos. Na prática, sem o voto em lista, seria uma distribuição inaplicável, dado o excessivo número de postulantes. Ou seja, de nada adianta aprovar o financiamento público se o voto em lista pré-ordenada não for adotado. Um terceiro pressuposto é a necessidade de que as alterações legais de nosso sistema político, tanto eleitoral como partidário, entrem em vigor paulatinamente, por etapas, e principalmente após um médio ou mesmo um longo prazo. Não podemos nos iludir de que aprovaremos mudanças que afetem os atuais mandatários deste Congresso Nacional,
Afinal, não devemos esquecer, e daí a nossa maior responsabilidade perante a opinião pública, de que a legislação eleitoral é a única em que os beneficiários são os próprios legisladores. Assim, é preciso um prazo de 2 ou mais legislaturas para que as novas regras passem a vigorar por completo, de modo a garantir que não prevaleça nos votos parlamentares da reforma a visão de curto prazo ou cujo principal objetivo seja a próxima eleição. Outro importante pressuposto é garantir um prazo determinado e fixo para que os grupos político-partidários promovam um rearranjo de suas forças, ou seja, uma janela, como se diz, num período anterior à entrada em vigor da reforma, de modo a permitir uma recomposição política, especialmente contra as composições dos partidos, sem punição para as mudanças de legenda. Isso porque vivemos Vossa hoje... Excelência. Uma parte. Por gentileza, com a parte de Vossa Excelência. Muito obrigado. Sua Excelência, o senador Fernando Collor, é uma pessoa realmente bastante com a mente muito aberta e que realmente merece todo o nosso apoio e nosso carinho aqui nessa casa, principalmente quando traz uma proposta tão importante e relevante quanto essa de reforma política, onde propicia a todos aqueles que estão inquietos, que estão assim, não tão à vontade, que possa ter uma liberdade de repente, ter um tempinho de uma janela, sem precisar nenhum subterfúgio, sem nenhum tipo de coisas não tão claras do jogo. Então, eu quero dizer que Vossa Excelência é muito lúcido quando coloca a proposta desse alcance, dessa envergadura, que só vem a atender os anseios do país, das agremiações partidárias e de todos nós. E também quando vem aqui colocar pontos tão relevantes, igual Vossa Excelência vem colocando nesse discurso. Então, para mim, é de muita honra, muito valoroso estar compartilhando desse recinto com Vossa Excelência e dizer que colaboro e que apoio as proposituras que Vossa Excelência vem colocando com relação à reforma política tão importante para o nosso país. Obrigado, Vossa Excelência. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Hélio José, e acolho com muita satisfação as suas ponderações feitas às palavras que venho hoje pronunciando em função da reforma política que urge nós tratemos dela para viabilizá-la. De modo que, como dizia, especialmente contra as composições dos partidos, sem punição para as mudanças de legenda. Isso porque vivemos hoje um quadro congelado, uma situação cristalizada, porém tisnada em função da fidelidade partidária imposta de uma hora para outra pela Justiça. Até porque, com as novas regras eleitorais que pretendemos votar, haverá a necessidade de uma adaptação a elas e uma acomodação por parte do atual sistema partidário. Por fim, o último e talvez mais importante pressuposto refere-se à pressão e ao apoio da população. Sem a efetiva participação e concordância da sociedade, dificilmente conseguiremos levar a termo uma profunda reforma política. Daí ser imprescindível que as propostas se coadunem com as expectativas e com os anseios do eleitor, e que este se identifique com elas e se manifeste a ponto de exercer a necessária pressão para aprová-las. É para ele, o eleitor, que devemos direcionar o novo processo político, ainda que, eventualmente, consideremos que algumas soluções ou alternativas não sejam as ideais para nossas perspectivas ou pretensões políticas. Da mesma forma, temos de estar conscientes de que nem tudo o que a população deseja isoladamente é factível e aplicável dentro de um conjunto de normas que pretende ser funcional e sistêmico. Portanto, nem sempre será possível atender na íntegra alguns dos anseios da sociedade, motivo pelo qual deveremos saber eleger prioridades e aprovar o que for, de fato, mais substancial, aplicável e representativo àqueles anseios. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, a maior parte desses pressupostos estão bem identificados na introdução da excelente coletânea recém-publicada pelo Senado Federal, denominada Resgate da Reforma Política, Diversidade e Pluralismo do Legislativo, organizada pelos consultores legislativos Rafael Silveira, Fernando Meneguim e Gabriele Pereira, que dissertam sobre essas dificuldades.
Daí ser imprescindível, senhor presidente, que as propostas que aqui apresentarei, em que pese não representarem necessariamente a minha opinião particular, mas a que considero ser a mais próxima da sociedade, sejam submetidas ao crivo da população interessada por meio de pesquisas diversificadas e permanentes por parte do Instituto de Pesquisa do próprio Senado Federal, o Data Senado. Não podemos, de afogadilho e no afã de mostrar rápidos resultados, também aprovar uma reforma sem um acurado exame, uma extensa discussão e, principalmente, sem ouvir o que nos dizem as ruas e os especialistas. Por tudo isso, também levarei minhas propostas ao recém-nomeado Conselho de Estudos Políticos do Senado Federal, do qual sou integrante. Senhor presidente, dada a impossibilidade de apresentar desta tribuna o estudo completo que iniciei há mais de 1 ano e meio e que resultou na produção de 2 grandes documentos, farei apenas um resumo das propostas, de forma pontual e sem maior aprofundamento. Antes, porém, me comprometo a encaminhar a todos os gabinetes parlamentares esses 2 documentos que embasam e sustentam minhas sugestões, juntamente com a cópia deste discurso. O primeiro documento, tomo 1, denominado Bases para uma Reconstrução Política Brasileira, traz um amplo espectro de informações e dados necessários ao debate, bem como as propostas para a reforma política em si. O segundo documento, tomo 2, denominado Componentes da Reforma Política, Opiniões e Citações, com mais de 140 páginas, apresenta separadamente em torno de 500 manifestações de especialistas, políticos, imprensa e da população, divididas em 22 itens, envolvendo mais de 30 grandes temas que estão na pauta dos debates em torno da reforma. Nesse sentido, e se for possível, senhor presidente, solicito, juntamente com o meu pronunciamento, a publicação na íntegra apenas do tomo 1, com cerca de 20 páginas e 3 pequenos anexos. Senhor presidente, senhores senadores, a fim de facilitar a compreensão das propostas e como cheguei à sua formulação completa, reproduzirei os principais trechos desse trabalho a que me referi nos seguintes termos. Primeiro, as certezas. O que já se sabe sobre o que a população quer e o que ela não quer. Alguns aspectos e características do sistema político brasileiro são de há muito notoriamente questionados ou mesmo rejeitados pela sociedade, não somente como mostram as diversas pesquisas, mas sobretudo pelas manifestações de rua mais recentes. Contudo, mais do que uma reformulação das regras do sistema eleitoral e partidário, o que a população espera e almeja é principalmente uma mudança nas práticas políticas e, mais ainda, nas condutas dos políticos. Trata-se de um objetivo inalcançável simplesmente com a chamada reforma política, pois é um fim que requer um processo de amadurecimento político, institucional e cultural, em que o Brasil apenas engatinha, mesmo depois da consolidação democrática. Porém, a simples alteração de algumas regras, instrumentos e mecanismos pode ser, ao mesmo tempo, um início e um meio facilitador para se atingir a melhoria do universo de nossas instituições políticas, suas relações e seu funcionamento. Assim, algumas certezas, oriundas de pesquisas e de formadores de opinião, devem ser elencadas como forma de torná-las parâmetros para solucionar os problemas delas decorrentes. O que a população considera excessivo ou excessiva? Primeiro, o número de partidos políticos. Segundo, a quantidade de atores políticos, notadamente aqueles com mandato. Terceiro, a estrutura administrativa em geral, excesso de ministérios e secretarias no plano federal, por exemplo. Quarto, o número de cargos políticos de livre nomeação, os chamados comissionados. Quinto, a quantidade de eleições, 1 a cada 2 anos, e de candidatos. Sexto, o tempo de campanha eleitoral. Sétimo, a quantidade de recursos midiáticos e financeiros nas propagandas eleitorais. Oitavo, a quantidade de propaganda partidária ao longo do ano. Nono, a quantidade das chamadas mordomias políticas. Décimo,
o pragmatismo e o fisiologismo nas coligações partidárias, ou seja, sem qualquer coerência política ou ideológica. O que a população rejeita? 1. O político profissional, ou seja, a perpetuação no poder com vários mandatos consecutivos, utilizando-se da política como meio para fins particulares. 2. O deputado eleito com poucos votos, fruto do atual sistema proporcional e de coligações partidárias. 3. Ser taxada para financiar campanha política. O financiamento público, além dos já existentes, como o fundo partidário, o tempo de rádio e TV e a estrutura política disponível advinda dos mandatos. 4. O financiamento político por parte de empresas. 5. O partido escolhendo a ordem e lista dos nomes que serão eleitos. 6. O uso de parlamentares em cargos executivos. 7. O nepotismo na política. 8. A mudança de domicílio eleitoral de políticos visando novos mandatos. 9. A mistura de eleições regionais, estados e municípios com as federais. E 10. Políticos e agentes públicos despreparados ou inexperientes para o exercício de cargos e mandatos. E agora vamos ao que a população deseja. A população deseja uma maior renovação dos quadros políticos, maior fidelidade partidária, maior compromisso dos políticos e dos partidos com o eleitor e as promessas de campanha, maior poder para fiscalizar os governos e a atuação dos políticos eleitos, a chamada accountability, e transparência, com maior participação nas decisões políticas, maior clareza nas propostas e ideologias partidárias. A população deseja regras mais claras e simples quanto ao sistema eleitoral, experimentando ainda o voto distrital. Candidatura avulsa em decorrência do descrédito dos partidos políticos. Possibilidade de cessar o mandato parlamentar antes do seu término, o chamado voto destituinte. Maior representatividade, sentido e consequência do voto em branco, que hoje se equivale ao voto nulo, fruto de erro ou simples protesto, e pretende o voto facultativo. Segundo, os pontos chaves. Principais institutos a serem modificados por meio de emendas constitucionais e alterações na legislação complementar e ordinária pertinente. Quais são eles? Primeiro, a discussão sobre a questão do voto obrigatório. Segundo, o princípio da reeleição. Terceiro, o sistema eleitoral. Quarto, o sistema partidário. Quinto, mandato e legislatura, tamanho dela. Sexto, representação parlamentar. Sétimo, campanha e financiamento eleitoral. Oitavo, configuração dos estados, Distrito Federal e municípios. Nono, pacto federativo. 10º, metodologia de aprovação e aplicação das reformas. Quais seriam, então, as propostas? Para a reforma política, eleitoral e partidária. A instituição do voto facultativo e da candidatura avulsa para os mandatos executivos, sendo esta a ser regulamentada por lei ordinária. A instituição da legislatura e do mandato de 6 anos para todos os cargos eletivos, tanto nos executivos quanto nos legislativos. Fim do instituto da reeleição para os cargos executivos, prefeito, governador e presidente da República, e permissão de uma única reeleição para o mesmo cargo de mandato parlamentar, vereador, deputados e senador, vedado o exercício total de mais de 6 mandatos parlamentares consecutivos ou não, em qualquer nível. Eleições a cada 3 anos, sendo alternadamente federais, presidente da República, senadores e deputados federais, e estaduais, governadores, prefeitos, deputados e vereadores. Redução e fixação definitiva do número total de deputados federais em 307, com um mínimo de 3 por estado, sendo a definição do número de cadeiras por unidade federativa com base na proporcionalidade possível dentro desse universo. E em relação aos senadores,
passando para 2 senadores por Estado e Distrito Federal. Em consequência, pela proporcionalidade, o mesmo para deputados estaduais, mantida a atual regra, 3 vezes o número de deputados federais, com redutor a partir do 12º, de acordo com o artigo 27 da Constituição Federal. No caso de vereadores, a adoção do mínimo de 9 para municípios de até 25 mil habitantes e máximo de 35 para municípios com mais de 5 milhões de habitantes, dentro de uma nova composição estadual e municipal proposta. Seria uma reforma geopolítica. Em caso de territórios, que é tratado na Constituição, no seu artigo 45, parágrafo 2º, o número de deputados federais passaria a ser de 2 e não de 4, conforme preceitua a nossa Carta Magna. Eleição mista em 2 turnos para deputados federais, sendo no primeiro turno a votação no partido, eleição proporcional, e no segundo turno, votação no nome do candidato com base em lista aberta partidária, eleição majoritária, de acordo com a proporcionalidade de vagas de cada partido alcançada no primeiro turno. No caso, a lista partidária poderá contar, no máximo, 3 vezes o número de cadeiras alcançadas. Na hipótese de, no primeiro turno, um ou mais partidos não alcançarem o coeficiente eleitoral e ainda houver cadeiras disponíveis, prevalecerá o sistema de maioria relativa na ordem decrescente do número de votos por cada agremiação. Eleição distrital majoritária, em turno único, maioria relativa, para deputados estaduais, podendo cada partido concorrer com um candidato por distrito. O segundo candidato mais votado em cada distrito fica como suplente do candidato mais votado do mesmo distrito. Eleição majoritária em turno único, maioria relativa para vereadores, sendo o dobro do número de vagas o limite máximo de candidatos por partido ou coligação e possibilidade, por lei estadual, de adoção do voto distrital em municípios com mais de 250 mil habitantes. Eleição majoritária em 2 turnos para senador, sendo no primeiro turno por maioria relativa, para a escolha dos 4 mais votados, e no segundo turno também por maioria relativa, para a definição dos 2 titulares e dos 2 suplentes, primeiro e segundo suplentes, de acordo com a votação recebida, ficando estes suplentes livres para concorrer a outras eleições. No primeiro turno, o eleitor pode votar em até 2 candidatos e no segundo turno em apenas 1. Em caso de um suplente assumir o mandato de senador, poderá ele concorrer à reeleição. Não havendo suplentes para assumir o restante do mandato de senador, hipótese, por exemplo, de os suplentes se elegerem a outro cargo eletivo durante o mandato do titular, assumirá o suplente de deputado que tenha recebido o maior número de votos na eleição imediatamente anterior. A instituição do direito à não representação. A instituição do direito à não representação, mediante a consideração do voto branco para efeito de definição da proporcionalidade partidária na eleição de deputados federais, instituindo, assim, a possibilidade de não se preencher cadeiras de acordo com o percentual de votos brancos no primeiro turno das eleições proporcionais. Assim, neste caso, deputados federais, para efeito de votos válidos, serão considerados o total de votos dados, menos os votos nulos. O que à primeira vista pode parecer um perigo à representação parlamentar será bastante minimizado com a adoção do voto facultativo, que tende a ficar bem reduzido diante do número de votos brancos e dos votos nulos. A perda de mandato, por meio de renúncia obrigatória no caso de parlamentar assumir cargo executivo. Nessa hipótese, o respectivo mandato renunciado continuará contando para as limitações previstas quanto à reeleição, uma única vez, e ao número máximo de mandatos exercidos, 6. Instituição do voto destituinte, o chamado recall, sempre durante as eleições, a cada 3 anos, para os mandatos parlamentares, vereadores, deputados e senadores, constituído de 3 fases. Primeiro passo, requerimento de intenção com justificativa, nos 12 meses anteriores à eleição correspondente à metade do mandato, até 2 meses antes da eleição, perante a Justiça Eleitoral, por iniciativa de 3% do eleitorado, municipal ou estadual. Segundo passo,
Defesa por escrito por parte do parlamentar. Terceiro passo. Em caso de validação das assinaturas e recusa da justificativa pela Justiça Eleitoral, inclusão do nome do parlamentar para a votação destituinte na eleição correspondente à metade do mandato, necessitando de maioria absoluta dos votos para confirmar a destituição. Se confirmada a destituição, a respectiva cadeira fica vaga até a próxima eleição para o cargo. No caso de voto destituinte, é proibida qualquer campanha oficial a favor ou contrária. Em caso de renúncia do parlamentar antes da votação destituinte, assume o mandato o suplente, para o qual, nesta condição, não são aplicadas as regras limitadoras de reeleição e exercício de mandato. Fixação de novas idades mínimas para a assunção de mandatos públicos, da seguinte forma: 40 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. 35 anos para governador e vice-governador. 30 anos para deputado federal, prefeito e vice-prefeito. 24 anos para deputado estadual e 21 anos para vereador. Filiação a outro partido, somente após cumprida metade do mandato, com proibição de mudança no período de 1 ano antes da eleição, sendo permitida a nova filiação, na chamada janela, de 2 anos, somente nos casos de incompatibilidade ideológica comprovada perante a Justiça Eleitoral e de fusão, incorporação ou extinção de partidos. Na hipótese de expulsão do partido, a transferência poderá se dar a qualquer momento. Fim das coligações partidárias nas eleições proporcionais. Proibição de participação na eleição subsequente no caso de mudança de domicílio eleitoral do candidato. Obrigatoriedade de renúncia ao mandato do candidato que decidir concorrer à eleição na metade de seu mandato. Proibição de novo partido de participar da eleição subsequente ao seu registro, não atingindo a hipótese de fusão de partidos existentes. Campanha eleitoral restrita às 4 semanas anteriores ao primeiro turno e 3 semanas para o segundo turno. Proibição no horário e propaganda eleitorais de manifestação e exibição de materiais de ataques, acusações, difamações, injúrias, calúnias ou ofensas de natureza pessoal ou partidária, que visem a desmoralizar os adversários, e proibição de campanha com programação em escala e moldes publicitários e de marketing no rádio e TV, permitindo-se apenas a gravação de conteúdo propositivo, de imagens e áudios do candidato, aliados políticos ou do partido, nos casos das eleições proporcionais no primeiro turno, e debates ao vivo promovidos pelas emissoras de rádio e televisão. Igualdade no tempo de rádio e TV para as campanhas majoritárias e proporcionais no primeiro turno, partidos, e proporcional ao percentual obtido para o segundo turno das eleições de deputados federais, a fim do horário político gratuito no rádio e TV nos anos... e fim do horário político gratuito no rádio e TV nos anos não eleitorais. Financiamento. 1. Público restrito ao fundo partidário, devido às legendas com representação parlamentar federal. E 2. Privado, exclusivo à doação de pessoas físicas, limitado individualmente a 10 salários mínimos. Os valores do fundo partidário destinados a cada partido e da arrecadação de pessoas físicas deverão ser disponibilizados e divulgados anualmente em rede nacional de rádio e TV para fins de conhecimento e controle por parte do eleitor. Instituição de tetos para gastos de campanhas eleitorais, de acordo com os cargos, a ser regulamentada por lei. Partidos que extrapolarem o teto fixado ou receberem recursos de qualquer ordem na forma não prevista na lei, o chamado Caixa 2, fica impedido de participar das eleições subsequentes. Instituição de penas pecuniárias, multas e administrativas, proibição de participação de contratos e convênios com a administração pública para pessoas jurídicas condenadas com sentença transitada em julgado por doação ilegal de campanha política. Cassação definitiva dos direitos políticos de quem for condenado em sentença transitada em julgado, incluindo a proibição do exercício de qualquer cargo ou função pública sem prejuízo da lei da ficha limpa, que diz do impedimento eleitoral durante 8 anos por condenação em colegiado.
Fim da prerrogativa de foro para crimes comuns praticados por autoridades públicas. Aplicação das novas regras eleitorais e partidárias de forma progressiva, sistêmica e adaptativa, com início de vigência a partir de 2 legislaturas, 8 anos, após a aprovação das reformas pelo Congresso Nacional. Restrição da edição de medida provisória somente para os casos de abertura de créditos extraordinários para atender despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, facultado ao Executivo, nos demais casos de relevância e urgência, o uso do instituto da lei delegada ou o pedido de urgência constitucional a projetos de lei de sua autoria. Quanto à reforma geopolítica, deve-se tratar do aumento do número de estados, de 26 para 34, com a divisão pelos critérios de extensão territorial e concentração populacional dos seguintes estados, por exemplo, Pará e Amazonas, Pará isoladamente, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso, incluindo a criação do Estado do Planalto, parte do atual Distrito Federal e do chamado entorno contido em Goiás e Minas Gerais. Redução do número de municípios, adotando-se o critério de um mínimo populacional, entre 10 e 15 mil habitantes, de acordo com a região, para constituir município, devendo os atuais municípios que não atenderem ao critério serem incorporados a outros fronteiriços de maior identidade quanto ao perfil socioeconômico até atingir a população mínima. Redução do Distrito Federal, mediante parte a ser anexada ao entorno, municípios de Goiás e Minas, para formar o Estado do Planalto. O Distrito Federal passaria a ser constituído apenas pelas regiões administrativas do Plano Piloto, incluindo os setores Sudoeste e Noroeste, Parkway, Lago Sul e Norte, Cruzeiro Octogonal, Candangolândia e Núcleo Bandeirante, por exemplo. Extinção da representação parlamentar distrital, Câmara Legislativa do Distrito Federal, e da figura do governador, e criação da Prefeitura do Distrito Federal, escolha do prefeito por eleição direta, e manutenção das representações no Senado, 2 senadores, e na Câmara dos Deputados, 3 deputados, que constituirão a Comissão Mista do Distrito Federal no âmbito do Congresso Nacional, para tratar das questões legislativas e orçamentárias atinentes ao Distrito Federal, bem como da fiscalização e do controle do Executivo local e federal. Repactuação federativa quanto à repartição das receitas tributárias, artigos 157 a 162 da nossa Constituição, de modo a promover melhor a descentralização das políticas fiscais e administrativas por meio da diminuição da dependência de estados e municípios em relação à União e dos municípios em relação aos estados. Exemplo, novos percentuais para a repartição de receitas com aplicação progressiva ao longo de 10 anos. União, de 60% para 40%, estados, de 24% para 30% e municípios, de 16% para 30%. Estas seriam, senhor presidente, as propostas propriamente ditas. Quanto aos objetivos e os efeitos das propostas, nós teríamos como objetivos e efeitos dessas propostas o seguinte: redução da quantidade de cargos, agentes e atores políticos e de candidaturas em geral em todos os níveis. Aumento da alternância do poder e da renovação dos quadros políticos em todos os níveis. Redução do número de partidos políticos, cláusula de barreira natural. Desestímulo à criação de novos partidos e incentivo à fusão e incorporação entre os existentes. Aumento de governabilidade. Aperfeiçoamento da democracia representativa e direta. Maior dinâmica e celeridade no processo legislativo. Valorização dos partidos e ideologias políticas, especialmente no nível federal, para debate de questões globais, sem prejuízo da preferência pela escolha majoritária e da proporcionalidade partidária. Aproximação do eleitor com o eleito no âmbito regional, estados e municípios, com maior controle do mandato e valorização do debate de questões locais. Diminuição do personalismo nas eleições, do fisiologismo político e do clientelismo de um modo geral. Maior responsabilidade e compromisso público por parte da classe política e dos partidos. Valorização e incremento da fidelidade partidária.
melhoria na proporcionalidade da representação dos estados na Câmara dos Deputados, nos extremos, estados de São Paulo e de Roraima, por exemplo, de 70 para 8 de hoje, para 66,3, ou seja, de 1/8,75, que é hoje a proporção, para 1,22 avos. Maior clareza e entendimento das regras eleitorais por parte do eleitor, especialmente quanto às eleições proporcionais. Voto no partido e depois voto no candidato. A dificuldade de compreensão do atual modelo é que o voto no partido está embutido, quase que escondido, no voto dado ao candidato. Maior interferência, participação e controle por parte da sociedade em todos os níveis e sentidos em relação à atividade pública em geral e do financiamento e gastos de campanha em particular. Aumento do intervalo entre as eleições, gerando menor custo e maior produção legislativa. Maior equilíbrio entre candidatos e partidos nas disputas eleitorais. Redução do tempo e dos gastos de campanha eleitoral. Aperfeiçoamento das campanhas eleitorais com aumento da qualidade dos debates. Prevalência do cunho propositivo sobre o modelo de desconstrução de adversários e partidos. Racionalização do debate eleitoral, separação das discussões de tema de nível federal em relação aos temas de nível estadual e municipal. Racionalização das administrações estaduais e municipais com uma melhor redefinição geopolítica das unidades federativas, com real potencial de desenvolvimento de regiões menos desenvolvidas. Economia nas despesas públicas e maior racionalização da distribuição tributária entre os entes federativos. Racionalização da representação, configuração e administração do Distrito Federal. E maiores chances de aprovação das propostas pelo Congresso Nacional, tanto pelo intervalo para início da vigência das novas regras, como pelo maior entendimento, aceitação e pressão da sociedade. Por fim, melhor entendimento, divulgação e adaptação às novas regras em função da aplicação por etapas a médio e longo prazos. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, essas são as minhas sugestões, divididas em 33 grandes plataformas, que espero possam servir para o aprofundamento de nossas discussões. Ressalto, mais uma vez, que se trata da tentativa de uma integral, autêntica e profunda reforma política, cujos componentes são fruto não necessariamente de minha opinião pessoal, volto a frisar, mas sim do que foi possível identificar quanto às expectativas da população brasileira e às opiniões dos meios especializados. Acredito, sim, que, se bem assimiladas, aceitas e aperfeiçoadas por suas excelências, e contando ainda com os subsídios do Conselho de Estudos Políticos do Senado Federal, poderemos materializá-las e deixá-las como o principal legado da atual legislatura. Até porque algumas delas já são objeto de proposições em tramitação nas duas casas do Congresso Nacional. Ainda que não cheguemos ao consenso absoluto em tudo, podemos tentar alcançar todos esses objetivos pelo voto da maioria, como prevalece em todos os parlamentos democráticos do mundo. Afinal, discutir e votar é a nossa função primordial. A busca pelo consenso é sempre salutar, mas não deve ser incessante, e menos ainda a condicionante principal a ponto de nada se deliberar por falta de consenso. O diálogo é tão somente o meio, o instrumento. O fim, temos que ter em mente, é sempre o voto, aprovando ou rejeitando toda e qualquer matéria e não a sua eterna procrastinação. Agradeço, senhor presidente Theomário Mota, senhoras e senhores senadores, pela paciência e muito especialmente a Vossa Excelência, presidente Theomário, pelo tempo que foi disponibilizado para esse pronunciamento, e permaneço à disposição para levar adiante, com o apoio dos integrantes e lideranças desta Casa, bem como do Conselho de Estudos Políticos, esta proposta de reconstrução política,
ciente de que, antes de pretender ser uma obra de todo completa e acabada, possa de fato servir de paradigma inicial para a consecução do modelo político mais próximo ao que pensa e deseja a sociedade brasileira. Muito obrigado a Vossa Excelência e a todas as senhoras e senhores senadores.